Meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas que está falando. Estou com uma pecinha aqui que eu acho que é legal mostrar para vocês. Pecinha essa daqui, ó. Um parafuso, cabeça sextavada, parafuso de aço, com uma rosca 3/8 UNC, certo? Nada demais, parafusinho que você compra em casa de parafuso, normal. O que que tá pegando? Esse parafuso aqui, ele é comercial, ele tem um comprimento de 100 milímetros e a rosca aqui, ó, 30 milímetros de rosca. Só que o meu cliente, ele não quer esse parafuso, ele quer um parafuso com 95 de comprimento e 30 de rosca. Eu não encontrei esse parafuso aqui para vender, ó, só encontrei esse. Então vou ter que transformar isso aqui nisso daqui. O que que eu tenho que fazer para transformar isso aqui? É fácil, eu corto 5 milímetros na ponta aqui, ó, certo? Só que aí a rosca não vai ser mais 30, a rosca vai ser 25. Ah, põe no torno e aumenta 5 milímetros aqui para trás. Beleza. Até aí é fácil. Qual é o problema? Eu não tenho torno automático, torno convencional para prender essa peça no torno e simplesmente colocar lá, miro a ferramenta no meio do filete e estico a rosca, né? Aumento o comprimento da rosca. Só tenho um torno CNC. E no torno CNC, vocês sabem que é difícil acertar o passo da rosca depois que você tira ela da máquina, né? Ainda mais que o sextavado, a posição dele não tem nada a ver com a posição de laminação da rosca, né? Essa rosca não é usinada, essa rosca é laminada. Então não tem como eu garantir, toda vez que eu prender nessas faces, a ferramenta vai entrar certinho no vão do filete, né? Eu não tenho nenhuma garantia disso. Então como que eu vou fazer essa peça? Eu vou fazer ali no torno uma bucha, vou abrir uma rosca 3/8 UNC nessa buchinha, uma buchinha de aço normal. E aí eu vou pegar e vou rosquear o parafuso nessa bucha aqui, ó. Ele vai pegar, vai entrar aqui. Só que aí que tá o esquema. Eu não vou rosquear o parafuso até ele entrar inteiro dentro da bucha. Eu vou deixar aqui, ó, uns 10 milímetros mais ou menos de rosca para fora da bucha. Por quê que eu vou deixar esses 10 milímetros de rosca para fora da bucha? Porque depois eu venho aqui, ó, e aumento os 5 milímetros que eu preciso. Certo? Aí depois é só eu prender aqui na máquina, a rosca já vai estar com 35 milímetros de comprimento, ela vem até aqui mais ou menos. 35, tá maior que o seu desenho, então eu só corto a ponta aqui e aí eu tenho a peça que o cliente quer, que é uma peça de 95 por 30, certo? Só que aí que tá o negócio. Como que eu vou fazer para minha ferramenta de rosca entrar dentro do filete, né? Lembrando que aqui está o filete da minha rosca, eu tenho que dar um jeito da minha ferramenta entrar sempre na posição correta, certo? Senão eu vou matar minha rosca. Qual é a minha ideia? Essa bucha aqui, ela vai ser fixa na máquina. Quando eu abrir a rosca com o macho, ela já vai ter a posição C0, ou seja, o ângulo 0 já vai estar amarrado na máquina, certo? A máquina já vai saber aonde é essa posição C0. Quando eu rosquear esse parafuso aqui, ó, não é rosca passante, então ele vai dar batente aqui no final, ó. Ele sempre vai travar ali. Todo parafuso que eu fizer
tendo mais ou menos de 100, ele sempre vai parar aqui, ó. Por isso que eu vou fazer uma rosca cega, ela não é passante. Vai ter o furo aqui para ficar fácil de eu limpar, né? O furo vai ser passante, mas a rosca não, a rosca vai parar aqui no meio aqui. Então quando eu abrir o rosca com o macho aqui, a máquina já vai ter salvo a posição C0. Quando eu rosquear esse parafuso aqui, eu vou conseguir amarrar o filete da rosca com o filete da minha bucha, certo? Se um vai rosquear no outro, eles estão no mesmo passo, eles estão em contato. Se eu fizer isso, além de eu amarrar o C0 na bucha, eu consigo amarrar o C0 no meu filete. Então a máquina sempre vai saber onde é o centro do filete. Aí é só eu fazer uma rosca normal e aumentar aqui os 5 milímetros que eu preciso. Certo? Não tem muito erro, mole pro gato. O problema é, quando a ferramenta de rosca vier aqui, ó, para fazer essa rosca, ela vai entrar aqui, fazer a rosca para cá e sair, certo? Esse daqui é o movimento que o ciclo de rosca faz. O problema está nesse movimento aqui, ó, nessa entrada aqui, ó. Quando a ferramenta entrar aqui, ela entra em G00. E aqui não tem alívio, ó. Aqui eu tenho material. A ferramenta vai bater no corpo do meu parafuso, vai quebrar a ponta da minha ferramenta, eu não vou conseguir fazer a rosca. Como que eu vou fazer para resolver isso? Ao invés de entrar reto, ela vai bater aqui e vai quebrar, eu vou entrar em ângulo. Quando eu entrar em ângulo, a ferramenta não vai bater a ponta, ela vai entrar e vai pegar aqui no filete, ó. Vai pegar na lateral. E aí eu garanto que eu não quebro a ferramenta, certo? A ferramenta vai entrar em ângulo, vai fazer aqui a rosca que eu preciso e ela vai sair. Aqui também dá um outro pau. Vocês sabem que quando a ferramenta ela vai afastar aqui, ó, ela termina o filete e vai sair, ela fica um tempinho parado nessa posição aqui para depois levantar. Quando ela fica parada nesse pontinho aqui para depois levantar, a sua rosca fica com um pescocinho assim, ó. Vocês já devem ter percebido isso, certo? Fica com um pescocinho aqui no fundo. Aqui, ó. Não pode ter isso. Se a minha peça tiver isso, tem grande chance de quebrar o parafuso aqui, ó. Então como que eu vou fazer para ela não vir aqui, parar nesse ponto e subir? Eu também vou subir em ângulo aqui, ó. Então o meu ciclo de rosca não vai ser desce, usina e sobe. Isso aqui para mim não funciona. Ele vai descer em ângulo, vai usinar a rosca que eu preciso e vai subir em ângulo também, certo? Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui roda bem. Isso aqui vai dar pau na minha máquina. Beleza, já vi como é que eu vou fazer. O problema é, eu não consigo fazer essa rosca aqui, ó, usando o G76 e nem o Cycle, vou passar o foco, 93. G76 é programação ISO que usa nas máquinas Fanuc, e o Cycle 93 é o ciclo de rosca das máquinas Siemens, né? Eu não consigo usar nem o G76 nem o ciclo 93. Por quê? Porque eles seguem essa lógica aqui, ó.
O G76 eu consigo sair em ângulo, mas eu não consigo entrar em ângulo. O ciclo 93 já é o contrário. Eu consigo entrar em ângulo, mas eu não consigo sair em ângulo. Então eu não posso usar nenhum nem outro. Como que eu vou fazer a minha rosca? Eu vou fazer minha rosca usando o G33, que tem em qualquer comando, ele é padrão. E fazendo a rosca manualmente. Cada passo da rosca ele vai fazer, eu tenho que programar cada passo da rosca, certo? Então eu vou usar essa solução aqui, ó, G33, fazendo esse perfil aqui, ó, certo? Então eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer o programa. Vou falar agora para vocês aqui como que vai funcionar a montagem da máquina lá, qual que vai ser o setup para usar essa peça. Bom, então eu tenho uma placa aqui, certo? Vou prender uma buchinha de aço, vou fazer um furo com a rosca 3/8 NC cego, né? E vou rosquear o meu parafuso aqui, a cabeça do meu parafuso então vai ficar para o lado da contraponta. Quando eu rosquear isso daqui, ele vai dar batente aqui, vai ficar mais ou menos 10 milímetros de rosca já pronta para fora da buchinha. E o total da minha peça aqui, eu vou conseguir mais ou menos uns 70 milímetros. Vai variar de rosca para rosca, mas não vai ter problema. Eu decidi para o meu programa aqui, ó, aonde acaba a rosca feita, vai ser o meu zero peça. Tá? O meu Z0, então vai ser aonde acabar a rosca que já tiver no parafuso lá. Aqui vai acontecer o seguinte. Eu vou fazer a buchinha, faço um furo na buchinha, com o macho, venho e parafuso aqui nesse furo. Esse parafuso ele tem uma rosca laminada. A rosca laminada, vocês sabem que ela é mais folgada que a rosca usinada. E o macho também, na hora de passar lá, vai dar uma rosquinha, uma folguinha a mais. Então, quando eu rosquear isso aqui e botar para girar, muito provavelmente não vai estar 100% no centro, meu parafuso ele vai estar dando uma pulada. Não tenho o que fazer. Se eu tivesse usinado a rosca do parafuso, aí beleza. E usinado a rosca da buchinha, a ferramenta, eu conseguia um batimento legalzinho. Mas não tem muito o que fazer. Primeira coisa que eu vou fazer antes de propriamente fazer a rosca é deixar essa superfície, pelo menos aqui próxima da onde eu vou fazer essa rosca, alinhada, ou com um batimento bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é prender esse parafuso aqui, e ele vai estar fora de centro. Eu vou vir com uma ferramenta e vou acertar esse diâmetro aqui. Eu vou dar um passezinho bem de leve aqui, ó, para não ficar batendo muito na hora de ficar na rosca, na hora que for usinar a rosca não ficar muito fora, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um passezinho aqui atrás, aqui, ó, aqui na frente, desculpa, para alinhar tudo isso daqui, tá bom? Então eu desenhei mais ou menos aqui, ó, como que vai ser minha primeira operação. A peça, a buchinha, o parafuso, aqui é Z0, né? Como eu tinha dito, eu vou dar um passezinho aqui atrás, ó. Então eu vou trazer a minha ferramenta até esse ponto, encostar aqui no diâmetro de 3/8, que é 9,52, usinar e sair fora, tá? Aí eu vou garantir que, pelo menos aqui nesse pedaço, o diâmetro que eu vou abrir a rosca está mais ou menos igual com o diâmetro alinhado, né? Igual não, alinhado com o diâmetro que eu vou fazer a minha usinagem da rosca aqui. Tá? Então a primeira coisa vai ser essa operação. Esse vai ser o primeiro programa que eu vou fazer. Então, o meu programa eu vou fazer um cabeçalho aqui, ó. Não vou colocar cabeçalho, porque cada máquina tem o seu, cada um tem o seu, né? Vou chamar uma ferramenta qualquer aqui. Vou ligar essa ferramenta na minha máquina aqui, no caso é M03, tá? E vou trazer a ferramenta e vou aproximar nesse ponto aqui, ó, maior que o diâmetro, afastado do Z0. Então eu vou colocar aqui, ó, sei lá, X15, Z10. Tá? Posicionei a ferramenta,
Vou trazer ela até aqui, ó, para dar um passe. Quando ela chegar aqui no final, ela vai estar em contato com o material. Então essa linha aqui tem que ser feita em G01. Vou trazer ela até o diâmetro. Putz, vou jogar um pouquinho para baixo do 9,5 aqui, ó. 9,45, sei lá. E Z, sei lá, 5, 6 milímetros. Não sei. Por aqui. Tudo bem? Vou trazer a minha ferramenta agora até aqui atrás, ó. Vou dar um passezinho até ela chegar aqui atrás. Então, eu já estou no G0. Ah, faltou o F aqui, ó. F0.2. Tá? Vou trazer ela aqui atrás. G01. Z. Sei lá, um pouquinho para trás ali. Menos 7. Menos 7. Eu tenho 10 aqui, né? Então, se eu trazer a menos 7, tá bom, não bate. Beleza? E aí eu vou pegar e vou afastar minha ferramenta aqui, ó. X de 15. Tá? Ela afastou. Afastou, eu vou mandar lá para onde troca, não sei o que, e aí acaba essa primeira operação. Esse G01 aqui não precisava ter colocado, é modal, mas tudo bem, não vai fazer problema, não tem problema, tá aí. Então, esse aqui vai ser o programa da minha primeira operação. Traz a ferramenta, encosta aqui na peça, dá um passezinho, afasta a ferramenta para poder normalizar tudo, certo? Esse daqui, então, é o primeiro programa que eu vou colocar na máquina lá. Antes de começar a fazer o programa da rosca, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, que eu vou precisar para fazer o programa. Esse catálogo aqui, ó, é um catálogo da Seco que eu uso as ferramentas dela, grande parte das minhas ferramentas é da Seco. E ele fala para mim aqui algumas coisas sobre a rosca que eu vou usinar, né? A rosca que eu vou usinar é uma 3/8 UNC. O UNC dá 16 fios, tá? Então aqui, ó, fios por polegada, 16. Então o que que ele fala para mim? Que a profundidade total do filete é 1,05 e que eu tenho que usinar essa rosca aqui em 7, 8 passos, certo? Se eu tirar muito, eu forço a ferramenta. Se eu tirar, desculpa, em poucos passos, eu vou tirar muito material, posso quebrar a ferramenta. E se eu tirar em muitos passos, a ferramenta vai tirar muito pouco, eu vou acabar tendo um desgaste muito maior de ferramenta. Então aqui 7, 8, eu vou usinar essa rosca em 8 passos, tá? E aqui mostra para mim que os passes variam de 0,2 a 0,08 de profundidade, tá bom? Então eu vou precisar desses valores aqui, ó, o 1,05 e o 8 passos, para eu poder fazer o meu programa, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó, eu desenhei aqui para vocês. Aqui é o meu parafuso, uma rosca 3/8 UNC, e a altura do filete que eu acabei de mostrar ali no catálogo para vocês é 1,05 milímetros, tá bom? Muito bem, agora vai começar uma parte de trigonometria, eu vou fazer algumas contas aqui. Primeira coisa que eu vou precisar saber é quanto material eu vou tirar em cada passe que eu der. Então eu falei que a altura é 1,05 e que eu vou tirar em 8 passes, certo? Então eu coloquei aqui, ó, AP do passe é 1,05 dividido por 8. Se você fizer isso, vai falar para você que em cada passe que sua ferramenta der, ela vai ter que cortar aqui 0,131 milímetros. Então lembra que eu falei que os passes estão entre 0,22 e 0,08? Tá dando 0,13? Tá bom, tá na média do que a ferramenta aguenta tirar, né? Então minha ferramenta vai tirar de 0,13 em 0,13. Ela vai dar 8 passes tirando 0,13, tá? AP, eu vejo muita gente falar errado aqui, tecnicamente errado, né? Você pergunta pro cara assim, ó, quanto sua ferramenta tira?
quanto sua ferramenta corta, né? Aí o cara fala, corta 5 milímetros. Aí você fala pro cara assim, corta 5 milímetros? Então se ela está com um diâmetro de 100 e você dá um passe, ela vai para um diâmetro de 90? O cara fala, não, vai para um diâmetro de 95. Ué, você não falou que corta 5 milímetros? Então a ferramenta tira 5 milímetros, não é? Não, tira 2,5, é 5 milímetros no diâmetro. Então o AP da sua ferramenta, que é o que quanto ela tira, quanto ela corta, não é 5, é 2,5, né? AP é sempre no raio, eu vejo muita gente falar o contrário. Então, no raio, porque é AP, a minha ferramenta vai tirar 0,13. E no diâmetro, não é AP, no diâmetro ela vai tirar 0,262, certo? Ela corta 0,13 de um lado, 0,13 do outro, no diâmetro ela vai cortar 0,262, certo? Então, beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso saber qual vai ser o diâmetro do primeiro passe que a ferramenta vai dar. Como que eu vou chegar nesse diâmetro aí? Esse diâmetro é o 3/8, 525, mais ou menos, menos o passe do diâmetro, né? Porque ela vai tirar de um lado aqui, vai tirar do outro, é diâmetro. Então, menos 0,262. Isso daqui vai falar para mim que o primeiro diâmetro que a ferramenta... Desculpa, o primeiro diâmetro. Quando ela der o primeiro passo, ela vai ter que dar o passo num diâmetro de 9,263. Eu vou precisar desse valor aqui, para poder fazer o meu programa. Tá? Esse programa, ele vai ficar um pouco comprido e... Um pouco comprido não, mas eu vou ter que fazer algumas contas. E para não misturar programa com conta, eu vou passar esse programa aqui, então, do primeiro lado para uma outra folha. E aí eu faço as contas nessa folha e o programa na outra, para não ficar um negócio muito bagunçado, tá bom? Eu vou dar um pause no vídeo aqui e vou fazer essa folha então, só um pouquinho. Beleza, eu voltei aqui, então eu passei para uma outra folha o programa da primeira operação, né? Posiciona, encosta na peça, avança, dá o passo, desencosta e aqui vai para o ponto de troca, né? Tudo isso daqui é da primeira operação. Então agora eu vou começar a fazer o programa da segunda parte, que é da rosca aqui. Então, aqui entra um pouco de trigonometria, mas é Pitágoras, nada. Pitágoras sendo cosseno tangente, nada demais. Pitágoras nem usa, na verdade. Deixa eu falar um negócio aqui. A rosca UNC, ela é uma rosca a 60 graus, apesar de ser polegado, né? A Whitworth que é 55, a UNC é 60 graus. Então, se você pegar um filete da UNC aqui, esse ângulo aqui é 60 graus, certo? O ângulo da minha ferramenta também é 60 graus. Então, eu vou vir, vou dar um passe, 2, 3, até dar 8. Quando der 8, a ferramenta vai dar um passe aqui. Tá? Muito bem. Se eu entrar reto aqui, com a ferramenta fazendo um movimento em X, chama-se penetração radial. A ferramenta corta por esse lado e por esse lado. Eu nunca gosto de fazer isso porque eu acho que força a ferramenta. Numa rosca de passo maior, força muito, pode até quebrar. Como que eu costumo fazer uma rosca? Eu costumo entrar por aqui, A minha ferramenta de rosca, ela entra fazendo um ângulo. Ela nunca entra radial, ela entra fazendo um ângulo aqui, Esse jeito de fazer rosca aqui, chama flanco modificado. Certo? E é o que eu vou fazer aqui para mim fazer meu programa. O flanco modificado, metade aqui seria 30, certo? 30 mais 30. Se eu entrar aqui fazendo um ângulo de 30 graus, a minha ferramenta vai pegar aqui nessa lateral, E aí eu vou
ficar raspando aqui na lateral da pastilha. Também não gosto de fazer isso, então eu entro com esse ângulo aqui, ó, um pouquinho menor que 30. Eu vou chamar de alfa e eu vou falar que ele é 27 graus, certo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Aqui eu tenho o meu Z0, tá? Imagina que aqui é o parafuso, tá bom? O que eu quero fazer, cara? Eu quero trazer a minha ferramenta, ó, vou trazer ela em G00 até um ponto aqui. Vou entrar em ângulo fazendo a minha rosca. Essa é a entrada que eu falei aqui, ó, falando com modificado. Eu vou entrar num ângulo de quanto aqui, ó? De 27 graus, certo? Vou usinar minha rosca aqui. E quero sair em ângulo também. Beleza? Esse ângulo de saída aqui não muda muito porque a minha ferramenta, a rosca desse lado aqui, desse pedaço aqui, já está usinada, né? Então não tem muito enrosco, tá? Então esse movimento que minha ferramenta tem que fazer. Posiciona, dá um passe, dá outro passe e sai. Esse e esse tem que ser passes com a rosca, com a ferramenta sincronizada com o passo. Então isso é uma rosca. Como eu falei, eu não consigo usar nem o G76, nem o Cycle 97. Eu vou usar para fazer isso o G33. Então aqui é um G33, aqui é outro G33 e aqui é outro G33. No meu programa terão 3 linhas com o G33. Certo? Então, muito bem. A ferramenta vem aqui, posiciona, dá um passe, dá outro passe, dá outro passe. Então, vamos lá. Vou vir com o meu cabeçalho aqui. Quando eu vou fazer rosca, eu tenho que usar G97, não posso esquecer, né? Muito bem. E vou trazer a minha ferramenta até esse ponto aqui, ó. Vou falar que esse ponto aqui, ó, é X15, sei lá, Z10. Sei lá. X15 e Z10. Certo? Beleza. Posicionei aqui. O próximo passe, próxima usinagem que eu vou fazer é trazer a rosca até aqui, ó. Certo? Trazer a ferramenta. Então, ó, aqui eu falei que vai ser uma linha de rosca. Então, tem que ser um G33, certo? Até esse ponto. Qual é o X e qual é o Z desse ponto aqui, ó? Esse daqui vai ser o meu primeiro passe. Eu já descobri qual é o diâmetro do primeiro passe, que é o que eu falei aqui, ó. Por isso que eu fiz essa continha aqui em cima, para eu saber qual era esse X. Agora, eu só preciso saber qual é o valor do Z. Então, aqui eu tenho um triângulo, cara, ó. Se eu souber quanto vale esse cateto, eu jogo aqui e sei qual é o valor daquele Z, né? Então, vou fazer ele maior aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Qual é desse triângulo? Ele tem 27 graus, certo? O que mais que eu tenho de informação? Eu sei que esse cateto aqui, ó, vale quanto? Vale 15, certo? Menos esse x, que é 9.263, menos 9.263 dividido por 2. Por que eu vou dividir isso por 2? Porque x é diâmetro. Esse triângulo aqui, ó, esse cateto não está no diâmetro, certo? Eu não tenho um cateto para cá e um cateto para cá, eu tenho um cateto de um lado só.
Então, por isso que eu tenho que dividir isso daqui por 2, ó. Certo? Fazendo essa conta, eu descubro que esse cateto aqui vale 5,737. Certo? Muito bem. Já descobri quanto que vale esse cateto aqui, ó. Por que que eu vou colocar aqui esse cateto? Por que que eu não coloquei a G33 x de 9,263? Por que que eu não coloquei isso aqui direto? Porque pensa o seguinte, eu não quero fazer isso com um jeito... Eu quero fazer isso de um jeito fácil. Então, eu não quero ficar escrevendo várias linhas de programa. Eu vou usar o paramétrico para eu fazer uma vez só e ele ficar repetindo. Se eu coloco isso daqui, ó, como x 9,263, ele dá o primeiro passo. E quando ele for repetir, ele vai dar esse mesmo passo aqui, ó. Então, eu não posso usar x como sendo absoluto. Eu tenho que usar como sendo incremental. Essa linha e essa linha aqui, ó, tem que ser feitas em G91. Toda vez que eu uso o paramétrico, a maior parte do meu programa, a maior parte não, a parte que precisa variar, tem que ser incremental, não tem o que fazer. Senão não tem como você usar o paramétrico. Então, como eu quero que essa descida seja incremental, por isso que eu descobri qual é esse cateto aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, vai fazer uma rosca G33, certo? O x vai ser de quanto agora? Para baixo, negativo, menos 5, 7, 3, 7. Que foi que eu descobri aqui, certo? E o z? Quanto? Ah, esqueci aqui. Isso aqui tem que ser em G91. Vou colocar depois aqui. Tem que ser incremental. Acabei de falar que tem que ser incremental, né? E quanto que vale esse catetinho aqui, ó? Se você olhar aqui, ó, ele é o oposto. Então, eu tenho um ângulo oposto e acabei de achar o adjacente. Então, eu vou usar aqui a tangente, ó. Tangente de 27 graus é igual ao cateto oposto, 5,737, dividido pelo oposto. Esse oposto aqui, ó, quando você fizer a conta, ele vai dar 0,131. Oh, desculpa, fiz a conta errada. Dá 1,461. Desculpa, fiz a conta errada. Digitei errado aqui. Então, ó, vai sair daqui, o diâmetro vai diminuir. Por isso que eu tenho menos aqui, ó. 5,737. O z tem que ir para a esquerda. Esquerda é menos. Menos quanto? 1,461. Se é uma rosca, tem que ter um avanço. Eu falei que 3/8 o NC são 16 fios. 16 fios em milímetro dá 1,5875. E isso aqui é incremental, né? Que eu falei para vocês que tem que ser incremental, esqueci de colocar. Beleza? A máquina vai descer aqui, ó, e fazer esse ângulo até aqui, ó. Agora, ela vai ter que vir até esse ponto aqui, ó. Também fazendo uma rosca, tá? Esse ponto, qual ponto é? Bom, isso aqui é meu zero, aqui é minha peça, a buchinha aqui, né? Eu vou parar um pouquinho antes da bucha. Então, ó, se a minha bucha aqui é menos 10, certo? Da onde que eu tirei menos 10? Daqui, ó. Eu vou falar que aqui é, sei lá, menos 8. Então, eu vou parar um pouquinho antes.
sei lá, menos 6. Certo? Então, ó, menos 10 é minha bucha, menos 8 é onde eu vou afastar a ferramenta, aonde eu vou parar ela aqui, ó, essa parte cilíndrica da rosca, eu vou falar que é menos 6. Eu vou ter que fazer, eu tenho que variar aqui, ó, para cada passe, né? Na verdade, eu vou ter que mudar aqui o valorzinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, G33. Aqui é uma parte cilíndrica, então não preciso colocar X. Z. Para a esquerda, menos. Menos quanto? Até aqui, ó. Aqui eu vou fazer o esquema. Todo passe meu vai acabar nesse mesmo lugar aqui, ó. Nesse mesmo menos 6. Então, o que eu estava vindo de incremental aqui, ó. Nessa linha aqui eu não vou ser mais incremental, vou ser absoluto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 6. É uma rosca, tem que ter um F. 5, 8, 7, 5. E isso aqui é absoluto, certo? Muito bem. Deu um passo aqui na rosca. E agora eu vou subir até aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Uma rosca, de novo, G33. É em ângulo, então tem que ter um X. Qual vai ser esse X aqui, ó? Antes disso, dei um passe, vim, voltei aqui, vou voltar para lá para dar o segundo passe, certo? Então, essa ferramenta vai voltar aqui, ó. Esse X tem que ser menor do que o 15. Ele não pode ser igual. Por quê? Porque se eu jogar em X de 15 aqui, quando ela for repetir, ela vai dar o passe no mesmo lugar. Então, qual é esse X aqui? Esse X aqui vai ser 15 menos 0,262. Certo? Por quê? De onde você tirou esse 0,262? É essa altura aqui, ó. Essa altura tem que ser essa mesma. Se eu tirar mais ou menos aqui, ó, eu não vou dar sempre o meu passe de ponto 131, que é o que eu calculei aqui no começo, ó. Certo? Então, por isso que esse X aqui é 15 menos 0,262, tá? E, como eu estou calculando e aqui, essa altura sempre vai ter que mudar. Quando eu for dar o terceiro passe, ela tem que parar aqui. Quando eu for dar o quarto, tem que parar aqui. Então, se isso aqui vai variar, isso aqui tem que ser incremental também, tá? E se é incremental, eu tenho que fazer diferenças de diâmetro. Ó, qual que vai ser esse diâmetro aqui, ó? Esse diâmetro aqui tem que ser essa altura, 5,737, menos esse pedacinho aqui, ó. Certo ou não? Beleza? Essa alturinha aqui. E essa alturinha aqui, quanto que vale? Vale um passe. Ponto 131. Então, quanto que eu vou ter que subir aqui agora, então? Eu vou ter que subir 5.737 menos 0,131. Aqui eu tinha errado, né? Que eu falei para vocês. G33, X de 5.475. Certo? E agora, X e o Z. Eu estou aqui em 6 e vou para menos 6 e menos 8. Então, o meu Z é de menos 2. Meu F de 1,500
8, 7, 5. E esse ângulo aqui, ó, vai ser incremental também, igual esse ângulo aqui. Então, aqui eu tenho que colocar um G91. Certo ou não? Então, essa linha aqui, ele fez essa subida aqui. Muito bem, então. Agora, ele vai ter que voltar para cá, ó. Vai ter que fazer essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha não tem usinagem, então eu vou colocar aqui, ó, um G00. Certo? Voltando em Z para esse lado aqui, ó. Z de quanto? Aqui tem que prestar muita atenção, que vai entrar mais uma continha. Ó, primeiro passe, posicionei aqui, vim, vou voltar para cá. Vou dar outro passe, vou parar mais baixo, né? Então, vou voltar aqui, ó. Repara que cada ponto que eu começo e que eu termino, ele tem um valor de x e um valor de z diferentes do anterior, certo? Por isso que essa parte eu faço com G91 e essa parte aqui eu também faço com G91, certo? Então, esse movimento aqui, ó, essa linha aqui, ela vai ter que ser feita com G91 também, tá? Que eu já estou fazendo ali em cima, ó. Aí, focou. Que eu já estou fazendo ali em cima. Então, isso daqui é incremental. Quando eu voltar aqui, cada vez que eu der um passe, o valor vai ser diferente. Então, eu vou usar nessa linha uma continha para a máquina sozinha calcular esse valor aqui para mim, ó. Então, aqui eu vou ter que usar um parâmetro, certo? Na máquina Siemens, toda vez que você vai colocar um parâmetro, você tem que usar o código G290. Se você não põe esse código e põe lá para ela calcular um parâmetro, ela dá um erro, tá? Então, antes dessa linha aqui, que é a linha que ele vai voltar lá para frente, eu vou colocar aqui, ó, um G290. Tudo bem? Beleza. Agora é o seguinte, eu quero que ele saia daqui e quero que ele venha até aqui, ó. É incremental, eu preciso falar qual é o comprimento desse ponto. Então, presta atenção aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Ela começa em 10, certo? Termina em menos 8. Menos 8. Então, para eu sair daqui e chegar até aqui, quanto que eu preciso andar? 18 positivo. Certo ou não? Muito bem. Só que, se eu volto 18, eu repito 10 menos 8. 10 menos 8. 10 menos 8. Eu tenho que andar menos de 18. Então, eu vou aproveitar esse triângulo aqui, ó. E vamos supor que eu quero parar aqui na frente. Aqui, ó. É esse ponto aqui que eu quero parar, tá? Então, o triângulo é o mesmo. Então, o ângulo vale 27. Eu preciso desse oposto aqui, ó. E o que eu tenho aqui no adjacente? Quanto que é essa altura aqui, ó? Essa altura é a profundidade que eu dei de um passe para o outro, ó. Ou seja, 0,131, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a tangente de 27 graus é igual o cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, dividido por essa altura aqui, que é o 0,131,
Então, 0,131. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, vai dar 0,0667. Então, toda vez que eu voltar aqui, ó, eu tenho que voltar menos 0,0667 do que eu estava anteriormente, certo? Então, eu vou fazer uma jogada aqui, ó. Essa posição aqui, ó, vai ser o 18. Eu vou mandar ele fazer uma conta aqui, ó. Vai ser 18, certo? Da onde que veio o 18? Menos o 0,0667. Certo? Acabei de falar? Muito bem. Veio, parou aqui. Veio do outro passe, ele vai parar onde? Ele não pode parar no 18 menos 0,667. Ele tem que parar antes desse valor. Então, esse daqui, ó, não pode ser sempre esse mesmo valor. Eu tenho que fazer algum jeito da máquina calcular esse valor aqui, ó. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar, ó, no primeiro passe você tira isso. No segundo passe, disso daqui ele tem que tirar quanto? Isso aqui de novo. No terceiro passe ele tem que tirar quanto? Isso aqui de novo. Então, cada passe que ele der, a máquina automaticamente tem que descontar isso. Como que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, que cada vez que ele der um passe, ele diminui o comprimento em 0,0667. Isso. Certo? Então, tudo bem. Como que eu vou falar isso para a máquina? Ó, você vai, desse valor, você vai diminuir a quantidade de passes. A quantidade de passes, eu ainda não falei aqui para a máquina, mas vou contar ele no parâmetro 0, tá? Vai ser o parâmetro 0. O parâmetro 0 vai ser 1 para o primeiro, 2, 3, 4. Ele é um número, certo? Vezes 0,0667. Ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Certo? Olha só, quando ele der o primeiro passe, aqui vai ser... Ele não deu o primeiro passe ainda, certo? Eu não contei nenhum parâmetro aqui no meu programa, então é 0. 0 vezes isso, 0, ele retorna para cá. Aonde é esse ponto? Esse primeiro aqui que eu falei. Deu um passe, o parâmetro R0 vai ser 1. Então, ele veio, vai descontar quanto? Onde ele estava anteriormente, menos 1 vezes isso. É menos. O parâmetro depois vai para 2. É isso menos 2 vezes isso. Então, toda vez que ele der um passe, ele vai descontando 0,0667. Certo? Então, ó, essa linha aqui vai servir para a máquina parar sempre um pouquinho antes. Como não é a mesma posição, tem que ser incremental. Eu não preciso colocar, porque o incremental ele está lendo daqui, ó. Tá certo? Beleza? Legal. Então, ó, G33 deu um passe. Esse descendo aqui. G33 deu esse passe. G33 subiu e voltou para lá. Fechou o ciclo? Fechou. Então, agora eu tenho que falar à máquina. Você acabou de dar um passe aí. Faz a contagem aí. Então, ó, eu vou contar com o parâmetro R aqui na minha máquina, certo? E como eu tinha dito para vocês, toda vez que você for usar um parâmetro, a máquina tem que estar lendo um G290, desculpa, tá? Eu vou repetir aqui, só porque eu gosto de separar aqui no meu programa. Então, ó, leia o parâmetro. R0 é igual
ao R0 mais 1. É um contador, tá? Toda vez que ele chegar nessa linha, ele soma uma unidade ao valor que está o R. Por isso que eu falei que quando ele der um passe, uma vez vai ser 1, uma vez vai ser 2, uma vez vai ser 3, 4 e 5, certo? Até ele chegar em quanto? Até ele chegar em 8 vezes. Então, depois de eu colocar o meu parâmetro, fazer a contagem, eu tenho que colocar minha lógica. Então, ó, se o parâmetro 0 for menor do que 8, ele tem que repetir o passe, correto? Da onde veio esse 8? Esse 8 veio do número de passes aqui que eu tirei do manual. Então, ó, se o parâmetro 0 for menor do que 8, ele tem que repetir. Para ele repetir, ele tem que voltar aonde? Ele tem que voltar para essa linha aqui, ó. Certo ou não? Então, ó, go to. Aqui é o seguinte, se você estiver programando no Fanuc, é só go to. E aí você coloca um N aqui, ó, que é o número da linha que eu vou colocar aqui em cima aqui, ó. Só que se você está fazendo no Siemens, é aquele negócio, não vou falar que é pior, é vantagem e desvantagem. Se você está mandando ele ir para trás, você tem que colocar go to B. Se você está mandando ele ir para frente, você tem que colocar go to F. Se você colocar só go to, ele não dá certo, tá? Então, eu tenho que, a linha que eu quero que ele volte é para trás disso, então eu tenho que colocar aqui, ó, go to B, certo? Go to B, volta para qual linha? Ah, vou chamar isso aqui de linha 10. Então, aonde é a linha 10? Linha 10 tem que ser aqui, ó. Certo? Tá bom, beleza. Aqui tem que tomar mais um cuidado. Eu li um G290. Eu já falei que o G290 no Siemens é para ler parâmetro. Então, ó, G290, lê parâmetro. R é parâmetro? É. Então, beleza, a máquina vai fazer. If é paramétrico? É. Beleza, a máquina vai fazer. Vai para a linha 10. Volta para cá. G33 é parâmetro? Não, G33 não é parâmetro. Então, a máquina vai dar um erro. Então, eu não posso voltar para essa linha aqui, ó. Eu tenho que falar, máquina, o que você está lendo aí não é mais paramétrico, não é mais G290. Como é que eu cancelo isso? Eu cancelo com um G, vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, G291, tá? O G291 cancela o G290 e faz a máquina ler os códigos normais. Então, ó, entre essa linha e essa, eu vou colocar aqui, ó, a linha 10 é G291. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Fez uma rosca, fez outra rosca, subiu, G290, afastou lá para frente, tá? Por que tem esse G290 aqui? Porque aqui eu li um parâmetro, ó, parâmetro R0 aqui, ó, tá? Aqui, G290, esse não precisava, eu coloco aqui porque eu tenho um costume. G290, parâmetro, R0 é igual a R0 mais 1, é o contador. O primeiro passo vai ser 1, segundo passo vai ser 2, segundo passo vai ser 3, beleza. G290 é parâmetro? É, parâmetro, vai para a linha N10. Linha N10 é aqui em cima. G291. Opa, G291 está falando que o que eu vou ler aqui para baixo desse G291 não é mais parâmetro. G33, beleza, funcionou? Funcionou. Mas tem um parâmetro aqui embaixo R0. Mas olha o G290 aqui, ó. Então, o meu looping está certo. Está tudo funcionando certinho. Ele não vai dar erro nos G290 nem nos G291. Beleza? Chique. Então, o meu programa vai repetir até o contador chegar em 8. Quando ele for maior do que 8, ele não vai fazer essa linha aqui, ó. Ele vai fazer a linha de baixo. E aí, o que a linha de baixo minha aqui vai fazer? Eu tenho o costume de, depois que eu faço a lógica, eu zero o contador. Então, eu faço aqui, ó, R0 é igual a 0.
Por quê? Porque aqui acabou minha peça. A próxima peça, ele tem que zerar o contador, ó. Por isso que tem esse R0 igual a 0 aqui, ó. Tá? E aí acabou, eu vou para o ponto de troca, certo? Afasta a ferramenta lá, G00, nananana. Aí vai da sua máquina o que você quer fazer. Só que aqui, toma cuidado com o seguinte. G290, parâmetro. G290, R0 é parâmetro? É, beleza. If é parâmetro? É. Quando o R0 for maior que 8, ele vai passar para a linha de baixo. R é parâmetro? É, beleza. Vem para cá. G00 é parâmetro? Não. Então vai dar um pau. Então aqui, ó, depois do G00 e antes do depois do R0 e antes do G0, eu vou colocar aqui, ó, um G291, certo? Por que G291? Para ele poder ler o G00 aqui e não dar mais problema, certo? E aí, acabou o meu programa. Acabou o meu programa. Fiz tudo isso daqui, ó, para chegar nessa partezinha aqui. Vai, tornei até aqui normal. E aqui vai a parte da programação, né? Bom, tá feito. Esse programa seu vai funcionar. Já era. Só botar na máquina e rodar. Tem que alterar aí o que a sua máquina precisar e alterar. Uma coisa. Eu costumo... Esse programa aqui... Não, esse programa. Eu costumo, quando uso contagens, loopings e tudo mais, eu costumo colocar uns códigos aqui, ó. Eu não vou colocar nesse programa e eu vou explicar depois, lá na máquina. Acho que fica mais fácil do que eu colocar aqui. Tá? Bom, é tudo isso daqui para fazer isso aqui. Beleza? Bom, já digitei o programa aqui na máquina, igual eu tinha feito, né? Nessa primeira parte aqui ela vai acertar o diâmetro do parafuso, igual eu expliquei. Nessa segunda parte aqui ele vai fazer a rosca, certo? A partir daqui, ó. Aqui tá aquela partezinha que eu expliquei, que eu falei o porquê que ia fazer aqui na máquina. Já explico para vocês, beleza? E aqui vem, faz a rosca, M30 acabou. Tá? Vou rodar o gráfico para vocês verem como que é a usinagem. Ajeitar um pouco a câmera aqui. Então rodou aí, ó. Foi, rosca. Acabou. Muito bem. No Siemens, linhas vermelhas significa que a máquina está em avanço rápido. Então G00. Tudo isso aqui é G00. Se tiver linha vermelha no meio da sua peça, vai bater a ferramenta. Linha azul é usinagem. G01, G02 ou G03. Certo? Ah, mas eu estou fazendo rosca. É G76 ou Cycle 97. Sim, mas durante a usinagem da rosca, ele usina uma linha reta. Então ele usina G01. É o próprio ciclo que faz isso. Então aqui é a usinagem, aqui é o avanço rápido. Certo? Eu vou apagar aqui o gráfico e vou rodar primeiro a usinagem e depois a rosca para vocês verem. Aproximou, linha vermelha, então G00, linha azul, usinagem. Aqui ele aproxima a ferramenta até o diâmetro de 3/8. Aqui desse lado aqui, ó, é o X e aqui é o Z, tá vendo? Esse daqui é raio. Então, 3/8 é 9,5. Então aqui, ó, 5. Então essa linha aqui tem um X de 10 e ele está um pouquinho abaixo do X de 10, ó, que é o 3/8. Usinou o diâmetro do parafuso, acertou o diâmetro, beleza, afastou a ferramenta, avanço,
linha vermelha, G00, então aqui ele vai para o ponto de troca. Olha lá, foi pro ponto de troca. Beleza? Vou apagar aqui a parte da usinagem, do desbaste, para mostrar só como que vai ser a rosca. Vamos lá. Opa, posicionou aqui, ó, linha vermelha. Ferramenta de rosca veio, parou aqui. Linha azul. Desceu usinando. Veio até aqui usinando. Subiu usinando. Essas três linhas são o G33 que nós colocamos lá no programa. Essa linha vermelha aqui é o G00, aquela parte que nós fizemos um G00 usando a posição do Z paramétrica, né, para a máquina calcular isso, e ela veio e parou aqui, ó. Então isso daqui é um ciclo de rosca. Isso daqui ele contou o R0 como 1. Lembra que o R0 no começo do programa é 0, e aí quando ele terminou uma vez o R passa a ser 1, né? Então ele vai repetir. Olha lá, repetiu, 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 e vai fazendo a rosca, ó, sempre com o mesmo perfilzinho, ó. Opa, aqui, ó, saiu G00, então acabou meu programa. Certo? Então rodou, beleza, o programa tá certo, o programa funciona. Quero mostrar para vocês aqui aquela parte que eu mencionei, que toda vez que a ferramenta de rosca ela for entrar dentro do filete, que é esse pedaço aqui, ó, ela tem que entrar sempre na mesma posição, né? Fiz trigonometria lá, achou o catetinho de ponto 06 e ponto 131. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui nesse começo é onde ela está entrando, certo? Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó, reparem. Tá. Reparem que, ó, o primeiro passo deu aqui. O segundo passo deu aqui. O terceiro deu aqui, tá vendo, ó? E todos estão exatamente na mesma linha. Se eu colocar aqui, ó, vou dar um zoom, a diferencinha é mínima. Por que diferença? Ó, aqui, ó, o quanto que ele entrou um pouquinho mais pra frente, tá vendo aqui, ó? Por que essa diferença aí é mínima? Porque, na verdade, eu trabalho com 4 casas no programa, mas tem mais, né? Não é exatamente, não termina exatamente na quarta casa decimal. Então por isso que ele dá essa diferença, mas essa diferença aí tem menos de 1 centésimo. Então não vai dar problema na usinagem da rosca, certo? Olha aqui que legal, ó. Cadê? Vou mostrar aqui. Ó, aqui é o primeiro passo, aqui ele foi o segundo, olha lá. Aqui entrou um pouquinho antes, tá vendo? Aí do segundo pro terceiro, aqui tá o terceiro. Ele entrou um pouquinho depois, certo? É que essa variaçãozinha então é por causa das casas decimais, tá? Não tem muito o que eu fazer, mas é muito pequeno, não faz, ó. Aqui tem 1 centésimo, olha só, daqui até aqui tem 1 centésimo. Aqui são 5 microns. Então essa diferença aqui é insignificante, tá? Não vai dar pau nenhum no meu programa. Aqui é a parte que já está dentro do parafuso. Então, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º passo. Certo? Então, com uma linha de rosca, com um G33, eu consigo fazer a repetição. Eu consigo fazer, se tivesse 500 passos aí, ele ia ficar repetindo, certo? Então o programa realmente funciona, ó. Serve para qualquer rosca que você for fazer, certo? Agora eu quero mostrar um negócio que esse programa não está 100% certo. Ele gera um erro e eu vou mostrar e vou explicar o porquê.
ele gera um erro aqui no final da rosca. Lá no começo, um passo deu exatamente em cima do outro. Aqui no final não, ó. O primeiro passo acabou aqui e afastou nessa linha. O segundo passo foi um pouquinho para frente, o terceiro foi um pouquinho para frente, o quarto foi um pouquinho para frente. Se eu fosse seguir a mesma lógica da entrada na saída, vou colocar aqui, o primeiro passo terminou aqui, o segundo passo teria que terminar aqui, ó. O terceiro passo aqui, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo aqui atrás, para fazer uma linha só na saída, ó. Certo? Por que que eu não consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso no Siemens. No Fanuc eu conseguiria fazer isso sem problemas. Vou mostrar o porquê que eu não consigo fazer isso. Primeiro vou mostrar o porquê que dá problema. O problema daquela linha está nessa linha aqui, ó. G90, G33, Z-6, F1.5875. Aonde é essa linha aqui? Essa linha é o Z-6, ó. Está em absoluto. Certo? Muito bem. Ah, Nicolas, então é só você colocar G91, a primeira você acaba em 6, a segunda você acaba um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, e assim você termina. Sim, até aí sim. Eu colocaria aqui nessa linha aqui, ó, nesse Z-6, eu colocaria alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Certo? Para cada passo que ela der, ela descontar um pouquinho aqui, ó. O primeiro seria 6, o segundo seria 5.8, o 5.7 e assim ia diminuindo, certo? Qual é o problema? Para eu rodar um código paramétrico, por exemplo, esse Z aqui, ó, no Siemens 802, que é esse meu aqui, antes eu tenho que colocar esse código G90. O G90 habilita a máquina a ler parâmetro. Aonde não tiver parâmetro aqui, ó, eu tenho que colocar G91. Então por isso que tem esse G91 aqui em cima aqui, ó. Esse G91 tá aqui para eu conseguir ler o ponto de troca, senão eu não consigo ler o ponto de troca, certo? Beleza. Essa linha aqui eu teria que colocar um parâmetro aqui. Então, para eu colocar um parâmetro aqui, eu teria que colocar um G90 nessa linha aqui. Certo? Opa, desculpa, um G290, né? Esse programa teria que ficar assim, ó. Eu já fiz um aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Teria que ficar desse jeito, ó. Aqui é a parte que a ferramenta de rosca entra na peça. Aqui é a linha para ele parar cada vez menos, ó. Cada passo que ela der, ele ia parar 1/10 antes, certo? Depois ele ia sair em ângulo e ia lá pro começo, ó. Igualzinho o outro. Eu só coloquei o G290 aqui e alterei o Z. Qual é o problema? O Siemens não faz G33 depois de um G90. Esse G33 aqui, ó, que não deixa eu fazer aquele finalzinho parar sempre um pouquinho antes. No Fanuc eu consigo, por quê? Porque eu não preciso colocar esse G290 aqui, ó. Não existe esse G290, não existe esse G291 aqui, ó, certo? É tudo um programa só. Então é por isso que eu não consigo colocar. Essa linha aqui, ó, resolveria aquele probleminha da saída da rosca. Vou rodar ele aqui para você ver o que dá na máquina. Ele está usinando a primeira parte. Ah lá, deu um erro. Erro de sintase de bloco não pode ser interpretado. Então é o G90, é o G33 depois de um G90.
eu só consigo fazer G33 depois de um G91. Repara que aqui o G33 está antes do G91 e aqui o G33 está depois do G91. G291. Desculpa, aqui eu falei depois, antes é depois, certo? Então, só deu aquele problema no final da minha rosca, porque o Siemens não consegue ler o G33 depois do G291. Agora eu vou explicar o porquê que tem esses códigos aqui, ó, antes de fazer a usinagem, tá? Então imagina que não existe isso aqui, ó. Vou barrar o bloco aqui, quando eu coloco ponto e vírgula na frente, a máquina não lê, certo? Ela vem, usina, faz o diâmetro externo lá, vem, usina a rosca, aqui. O parâmetro R é igual, R0 é igual ao parâmetro R0 mais 1. Quando chega aqui, ele já fez o primeiro passo. Então, ele vai ler R0 como sendo 0 mais 1 é igual a 1. Vou colocar aqui, beleza. Aí veio, deu o segundo passe, 2, 3, 4, 5. E aí vai até dar 8. Quando dá 8, ele vem para o ponto de troca aqui e acaba o programa, certo? Então imagina o seguinte, eu estou usinando aqui, ó, veio, e aí ele fez a rosca uma vez, duas vezes, e eu parei a máquina, certo? Parei a máquina, voltei o programa, por qualquer motivo, trocar a pastilha. Tudo bem. Aí eu venho, troco a pastilha e rodo de novo. Ele vai vir, usina, vem, deu um passo, e aí vai ler aqui, ó. O parâmetro R0 é igual a R0 mais 1. Tá, qual que é o R0 que está na memória da máquina? 2. Ele vai colocar 2 mais 1, 3. Ele vai contar 3 passes. E aí ele começa a contar a partir do 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele não fez os 2 primeiros passes, ele começou no terceiro. Se a peça que eu dei os 2 primeiros passes continuar na máquina, beleza. Já deu 2 antes, deu mais 6 agora, tranquilo. Vai fazer os 8 passes. Mas e se por um acaso eu tiro aquela peça que eu dei 2 passes e ponho uma nova? Ele vai entrar e não vai dar 8, ele vai dar 6. Então a rosca vai ficar mais rasa. Não vou chegar na profundidade final. E você tem que garantir que para toda vez que o operador for fazer o programa sempre funcione, né? Penso eu que o operador não tem que ficar pensando na hora de fazer o programa, ele só tem que apertar o botão e mandar bala, entendeu? Quem tem que pensar na possibilidade é o programador. Então o que eu faço aqui, ó? Antes de começar a usinagem, eu coloco aqui, ó, G290 para ler um parâmetro. Eu falo que o parâmetro 0 é igual a 0. E aí depois eu falo, ó, agora eu não vou ler mais parâmetro, eu vou ler código. Por isso tem esse G291 aqui. O Siemens é assim. Se fosse Fanuc, você só colocava aqui, ó, parâmetro 0. Cadê o alfanumérico aqui? Que eu não acho. Aqui, ó, você ia colocar parâmetro 0 é igual a 0 e manda bala. Apagava isso, apagava aquilo e beleza, certo? No Siemens você tem que colocar esse G290 e G291 aqui, ó. Então vamos ler o programa, ó. Vem, usina. Quando chega aqui, ele vai forçar o parâmetro 0 a ser 0. Ele vai resetar o parâmetro 0. Vem, usina. Opa! Parâmetro 0 é igual a parâmetro 0 mais 1. Ah, 0 mais 1 é 1. Repete. Usina. Ah, parâmetro 0 é quanto agora? Ah, é 1. 1 mais 1, 2, 3, assim vou. Aí eu parei no quinto passo. Qual que é o R0? Quanto vale o parâmetro 0? Vale 5, certo? Porque eu dei 5 passos. Aí eu tirei a peça, coloquei uma peça nova. Dei reset na máquina, vou rodar de novo. Venho. Opa! Parâmetro 0 é igual a 0. Ele vai resetar, ele vai
ele não vai mais considerar como 5, ele vai considerar como 0. E aí quando eu usinar a rosca vai ficar beleza, vai dar os 8 passes normais. Você nunca vai ter problema de dar menos passes do que você precisa. Ah, mas e se eu tiver deixado a mesma peça lá e já tiver dado 5 passes? Não tem problema. Aqui ele vai zerar e quando chegar aqui ele dá 8 passes de novo. Normal, não tem problema nenhum. Vai dar mais passes se você deixar a peça lá. Beleza. Ah, isso é ruim. Ah, é ruim, vai perder um tempinho. Mas é menos pior do que você dar 3 passes a menos e 5 passes a menos e a rosca ficar menor. E você, por um acaso, ter que repassar no torno, sei lá, vai dar mais pau. Então, beleza. Já mostrei como que é. Já fiz o programa, coloquei aqui na máquina, já mostrei que rodou. Dá um problema por causa do comando. Eu particularmente não consegui até hoje fazer rodar um parâmetro, um ciclo, por exemplo, lendo um G290. Não consegui. Tá aí, beleza. Agora vou mostrar para vocês como é que vai ser a peça na máquina, vou mostrar a usinagem e já era. Ó, essa daqui então é a bucha que eu falei, ó. Corpinho de aço aqui dentro da placa aqui, ó. Certo? Peguei um pedacinho de aço, faceei ele, fiz uma rosquinha 3/8 um NC. Aí eu vou pegar o parafuso e vou rosquear ele aqui dentro aqui, ó. Certo? Ó. Deu final, quer dizer que ele já deu batente lá no fundo da buchinha. Para qualquer parafuso que eu for fazer, ele sempre vai estar com a rosca amarrada com essa buchinha aqui, ó. Então a máquina sempre vai saber aonde que é o C0, né? O que é o C0? É o ângulo no giro da placa aqui, ó. É o ângulo que a máquina considera 0, né? No sentido horário, né? Olhando de trás da máquina aqui, né? Esse é o C0, que é o ângulo que ela espera o spindle chegar na hora de engatar, vamos dizer assim, a ferramenta para fazer a rosca. Você consegue controlar esse ângulo no ciclo de rosca aqui do Siemens. E aqui, ó, é o ângulo que ela tá lendo ali, ó, C297 0,65 graus, certo? Quando eu giro aqui, ó, deixa eu tentar girar aqui para vocês. Quando eu giro a placa, ela gira o ângulo, a posição do eixo C. Ó. Chegando 360, ela volta para 0. Então, quando aqui for 0, é onde a ferramenta sempre vai entrar para usinar a rosca, certo? Vou mostrar agora como que eu vou fazer, como que é a usinagem dessa peça. Beleza, esse aí foi a usinagem da peça.